Muito obrigado, primeiramente, a todos que estão aqui presentes. Obrigado a quem nos assiste aí na Nova Academia. Lembrando que essa live, pessoal, ela é gravada e ela fica disponível na nossa plataforma. Não só a live, mas todos os fontes, todo o material que acompanha a live. Então, somente os membros da Inova Academia têm acesso, acesso ao vídeo e aos materiais, fontes, mapa mental, enfim, e-books, todo o material que acompanha a live fica exclusivamente na nossa plataforma. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Vamos começar agora uma live muito especial. Hoje a gente vai falar sobre UPCs no DataSul. A gente vai criar um UPC do zero, isso mesmo. Passo a passo. Uma não, são várias UPCs. A gente vai ter um passo a passo de uma tela muito bacana, que é a de fornecedores. Só que, muito além de criar uma UPC, nós vamos trazer para você conceitos e dicas que muitos desenvolvedores sofrem. Coisas bacanas, como que eu encontro o nome de um botão, como que eu faço para saber o nome de um nome de um fill-in, o nome de uma tela, como que eu identifico um evento. Então são dicas que ela vai te ajudar, né, não só nessa UPC, mas em qualquer outro tipo de manipulação de UPC que você vai fazer. Lembrando, né, falando assim, o que são as UPCs? Para quem não sabe, né? É Unity Processor Call. O que é isso, né? O que são os UPCs? São gatilhos ou eventos que são colocados dentro dos programas Progress, né? E você, através de um processo de cadastro desse programa no programa DataSul, no BASProg DataSul, esses eventos disparam, né, a sua UPC, a sua rotina, que baseado em um evento ele vai fazer o que para você? Ele vai executar uma ação. O que pode ser essa ação? Essa ação pode ser desabilitar um botão, desabilitar um campo, criar um novo botão, criar um botão falso, desabilitar um fill-in, habilitar um fill-in, manipular o campo de um fill-in, enviar um e-mail, gravar um log, gerar um processo de auditoria, enfim, tem uma série de possibilidades que eu posso fazer como OPC. Como todo mundo aqui já sabe, né, quem é do ramo, através do arrendo, né, a partir do momento que eu obtenho arrendo do objeto, eu consigo manipular qualquer propriedade dele. Então a gente vai entender, né, que talvez o maior desafio hoje de um OPC primeiro passo é identificar a renda do meu objeto ou do meu objeto mais próximo, que através das coordenadas dele, através das propriedades deles, eu posso assimilar outro objeto. E uma outra questão que é muito importante é identificar os eventos. Até uma coisa muito engraçada, né? Que quem programa em DDK conhece os eventos ali da tela DDK. Então, eu preciso conhecer um pouquinho, tem um after, tem um initialize, um after, um before, né? Entender como funciona cada um desses eventos para que, através, né, um local assign, um local de record, a local update record. Por que isso, né? Isso dá um conhecimento avançado, conhecimento a mais, para que eu possa tomar algumas ações mediante o evento. Então, o que eu tenho que entender com isso? Eu tenho que entender o seguinte: toda vez, né, que você coloca um PC, e toda vez que houver um evento, seja no meu container, seja na minha view, seja no meu browser, ou seja, qualquer componente de uma tela Progress, DDK, seja ADM2 ou ADM1, independente aí da versão, essa UPC ela vai ser disparada. E através deste evento, você consegue manipular registros, objetos, enfim, consegue fazer automações e intervenções para criar aí melhorias aí no seu fluxo, no seu processo. Por exemplo, tipos de validação que eu posso fazer, né? Eu posso não deixar o usuário salvar um campo em branco, que é muito comum. Ele tem campos que a TOTS não valida, mas eu gostaria. Um campo de e-mail. Normalmente o campo de e-mail não é obrigatório. Eu quero obrigar o usuário a digitar um campo de e-mail. Então eu posso colocar uma função, inclusive a gente vai ver na nossa live, um campo validador de e-mail, a função. Se validar seu e-mail, ele é válido. Como que eu valido o e-mail? Validar um tipo de informação que é crucial para o meu negócio. Eu posso também, por exemplo, conectar uma API. Olha, legal. André, eu posso então conectar uma API REST lá da Serpro,
ou de outra API lá de CEP e já preencher o cadastro de endereço automaticamente através de um OPC? Isso mesmo, eu posso conectar uma API externa através de um OPC, através de um ponto de UPC, por exemplo, no campo livre do CEP. Eu posso, né, no evento livre, o que é o evento livre? Ao sair, eu posso conectar uma API que vai lá no web service dos Correios e traz todos os dados de endereço, número, rua, bairro, enfim, o dado completo. André, então isso é possível fazer? É. André, mas como que eu consumo API? Quem consome API, né? A gente já viu no nosso treinamento lá, consumindo API REST, inclusive a gente ensina a consumir uma API dos Correios. Então, isso é importante, né? Eu tenho que saber consumir uma API. Então, como que eu consumo API? Então, eu tenho que ter um passo a passo, eu tenho que fazer isso. Não é a nossa live de hoje, mas a gente vai entender como criar o PC, como usar um evento de um PC para mim chamar, né, uma API e atualizar dados. Que dados, André? Pode ser o CEP, né? Que o digital CEP já põe todo o endereço automático. Imagina quanto problema de endereço hoje tem no nosso cadastro de fornecedores, nosso cadastro de emitente, de clientes, cadastros de pessoas, né? Principalmente lá no RH, né? Endereços incorretos. Por que endereço incorreto? Porque a vida é digitado, a pessoa erra. E isso hoje, né, gera problema para o social, gera problema para integrações com o governo, gera integrações para nota fiscal, gera uma série de problemas. Toda vez que eu tenho uma automação, que eu tenho um evento, ou eu integro um API dentro de uma UPC, eu automatizo e gero valor para o meu processo. Não só isso, né? Mas eu quero que depois que um campo, por exemplo, ele foi alterado, ele não seja alterado por um determinado usuário ou um determinado grupo de usuários. Então, eu posso desabilitar um campo e deixar que ele só seja alterado com um grupo de usuários específico, quatro dúzias de campos. Então, é possível fazer isso com o PC? É possível fazer isso com o PC. Eu posso também, por exemplo, desabilitar botões. Os botões ali, ADD, cancela, excluir. Eu não quero que o usuário tenha acesso a excluir o botão. Eu posso ir lá e desabilitar aquele botão. Também, né, posso criar um outro botão na minha tela para abrir uma tela minha específica ou abrir uma outra tela do próprio produto. Ou seja, usando aí um pouquinho de imaginação, um pouquinho de experiência, as UPCs trazem oportunidades incríveis dentro do meu produto. Então, muita gente usava lá na TOTS um programa de automação de UPC, que era não lembro agora, esqueci o nome, que cria o PC de forma automática. Mas eu preciso disso para me criar o PC? Não. Lá você tem que ter um banco, tem manutenção, tem que fazer gestão daquilo, aí você perde, muda de versão, você perde o fonte, é muito complexo. O PC, para ficar bom, você tem que criar na raça, né? Vai criar na raça. E se você seguir um passo a passo, seguir um caminho, né? Não tem como errar. E outra coisa, né? A gente vai ter que partir de um exemplo, e você sempre vai utilizar um exemplo, sempre vai utilizar um modelo, né? Dificilmente você vai partir do zero. Só que mesmo eu pegando um modelo, mesmo eu pegando um exemplo, eu tenho que saber o quê? Eu tenho que entender como funciona, né, para pegar um handle, que é um objeto, como é que funciona um evento, como que eu faço para criar como é que eu faço para executar um evento dentro do meu PC, como que eu faço para chamar um outro programa. Eu tenho que entender alguns pontos, né, principalmente conceitos da linguagem, da programação, para que eu consiga me virar, não só com o tipo de UPC, mas qualquer tipo de UPC. André, qual o tipo de UPC que é mais difícil? Olha, mais difícil hoje eu considero o PC que manipula browser. Por que a manipulação de browser é um pouquinho mais complexa? Porque você tem que trabalhar com buffer handles, né? Você tem que trabalhar com buffer handles da query, você tem que pegar handle do seu browser, tem que pegar handle da sua query, tem que pegar handle das suas tabelas, e você tem que manipular, né, os buffers do seu registro. E aí, às vezes, a TOTOS, por exemplo, tem nos browsers tem muita limitação de eventos, né? Às vezes você precisa de algum evento que você não tem. Então, já sofri muito, por exemplo, com o PC na tabela saldo de estoque, né? Eu queria ocultar algumas questões ali, alguns saldos de alguns usuários, de alguns depósitos específicos. Então, isso aí dá um pouco de trabalho, porque às vezes você precisa de um evento e o evento que você tem que utilizar, ele não está disponível naquele momento. Isso para casos específicos, tá? Na maioria das telas, padrões TOTOS, tem pontos de UPCs muito bem elaborado. Então, onde que eu tenho UPCs? A gente já falou aqui sobre UPCs, eu tenho UPCs em cadastros
DDK, as telas ADM1, ADM2. Eu tenho PCs em todas as telas de cadastros Progress do DataSul. Basicamente, todas eu tenho PCs. O PCs, basicamente, em quase todos os eventos, né? Initialize, After, Before, Before Validate, After Assign, Before Assign, enfim, em cada etapa, né? Before Create, Before ADD, em cada etapa do meu processo ali, que eu vou seguindo, que vai passando ali, ele vai disparando eventos, né? E esses eventos, você captura esses eventos, você consegue monitorar esses eventos e automatizar o seu processo. Então, resumindo aqui, onde que eu consigo cadastrar o PCs? Qualquer tela DataSul, todas as BOs, BO de negócio, BO de pedido de venda, BO de pedido de compra, BO de estoque, APIs, as APIs também, André, de estoque, de produção, tem o PCs? Também tem o PCs. APIs do MLA, mês de aprovação. Então, todas as APIs têm pontos de UPC. O que que muda? Já viu na outra live, né? As UPCs de tela muda um pouquinho das UPCs de APIs ou de BO. Então, tem um pouquinho um conceito diferente. E a gente viu também no nosso treinamento, que a gente viu recentemente na Nova Academia, que é customizando os APIs REST. Então, hoje as APIs REST também, você consegue cadastrar o PC nas APIs REST e manipular os metadados para customizar as suas telas PY, as suas telas HTML Framework, que está no nosso treinamento da Nova Academia. Então, é muito simples. É só você seguir um passo a passo, seguir um modelo e não tem como errar. Muito bom. Então, as UPCs são muito úteis, elas são extremamente úteis para você otimizar, automatizar e melhorar o processo do usuário. Não só isso, mas criar segurança, criar automatizações, como eu já falei, consumindo APIs, consumindo outras tabelas, alterando outros registros, enfim, integrando informações e facilitando a vida do usuário, bem como também criando aí criação de dados adicionais, campos e tudo mais que pode ter aí, de acordo com a necessidade aí de cada empresa, de cada usuário. Bom, e aí você fala, nossa, André, mas você está falando muito ainda da País Rest, está falando muito aí da inovação, da transformação digital, e você está falando de um PC de tela azul, por que você está falando disso aqui, né? Os dois motivos, né? Primeiro, né, que as UPCs ainda tradicionais, elas vão morrer, mas vai demorar um pouco, né? Vai ser daqui 2, 3 anos, tem uns anos pela frente ainda, né? E talvez 4 ainda, dependendo aí das empresas, vai demorar ainda para descontinuar as telas progress. Então vai um tempo ainda para descontinuar. Mas vai acontecer? Vai. Mas daqui até lá, né? Eu não posso deixar de entender. E outra coisa, eu tenho que entender as UPCs por quê? Vai ter uma demanda muito forte agora de mercado. Isso é importante, ó, pessoal. Vai ter uma demanda muito forte de mercado que é transferir todas as customizações dessas telas progress que vão ser descontinuadas para as UPCs HTML e PY. É isso mesmo, já falamos, já uma live falando disso aqui, né? A gente falou dessas estratégias, como fazer isso. Então está lá em Nova Academia, quem não encontrou, procura a live lá, que tem uma live que fala disso, né? Das estratégias de migração das UPCs, dos processos. Então, isso vai acontecer. E para você migrar isso bem, para você poder entender, você tem que entender bem o conceito de uma UPC. Você tem que entender como a UPC funciona para que você consiga fazer um processo de transição tranquilo, saber se tem uma regra de negócio, eu vou levar ela para uma trigger, se eu vou levar ela para um BO, se eu vou levar ali para a API, REST API, para REST API, se eu vou levar ela para a tela. Então, isso vai te dando dinamismo e conhecimento, te dando base para tomar a melhor decisão, a melhor escolha no processo de conversão aí, dos ambientes, saindo aí das telas Progress, das telas TDK, das telas GUI, para as telas Web PY, que é o futuro, né? O que está acontecendo agora, não tem como voltar atrás. Muito bem. Então, agora a gente vai ver isso na prática, né? Vamos entender aí como que a gente faz para cadastrar aí criar um OPC, vamos entender alguns conceitos que é muito importante. Vou compartilhar a tela com vocês e em breve a gente volta aí a falar mais um pouquinho. Bom, deixa eu compartilhar a tela, só um minutinho. Deixa eu só, maravilha. Vamos lá, deu um share screen aqui, screen 1.
Muito bem, pessoal. Então, a gente está aqui compartilhando a nossa tela. A gente vai falar agora, né, de um momento aí muito importante. Nós vamos falar da customização, né, do DataSul usando o PCs. Hoje, né, a gente não vai falar de customizando BO, de outra live vai falar disso, e não falar de customizando a Phase REST, já tem nosso treinamento lá que fala disso, da Phase REST. A gente vai aprender a customizar uma tela. Hoje, especificamente, a tela de cadastro de fornecedores, né? Então, a gente tem uma tela, né, de cadastro de fornecedores, a gente vai aprender como, né, cadastrar essas telas. Então, basicamente, né, para quem não conhece, aí eu vou dar uma rápida passada na tela. Aqui no DataSul, né, nós temos a tela CD0401, que é a tela de cadastro de fornecedores. O que é interessante nessa tela, né? Ela é uma tela, né, que além dela ter várias views, ela tem várias views, então assim, eu tenho várias views, tenho a view aqui principal. Aí você fala, nossa, André, os botões são todos habilitados. Por quê? Porque a minha UPC está bloqueando a minha tela, os meus botões. Então a gente vai aprender isso. Por que meus botões estão bloqueados? Então, aqui, primeiro contexto, a gente tem aqui. A gente tem subtelas, né? A gente tem subtelas. Aqui tem a tela, por exemplo, de manutenção de históricos. A gente tem as telas nós temos as telas de efetivação, esse botão aqui é um botão específico de efetivação de fornecedor. A gente tem uma grande, né? A gente tem uma grande opção aqui. Então, aqui vamos ver que os botões, né? Tá, o botão for habilitado, vou mudar aqui para vocês. Então, outra coisa, né? Então, eu tenho aqui várias views. Então, é importante, né? Quando eu vou identificar, quando eu vou manipular um campo, é uma dica especial, né? Eu quero criar um campo na minha tela. Então, eu quero criar um campo. A primeira coisa que eu tenho que entender é onde eu vou colocar esse campo, né? Em qual view que eu vou colocar. Então, um ponto importante, né, é isso. Quando eu vou colocar um campo na tela, eu tenho que fazer duas perguntas. Primeiro, né, eu tenho espaço, né, na minha tela para fazer isso? Eu tenho espaço? Segunda pergunta, né? Se eu tenho espaço, então como que eu, né? Como que eu vou colocar esse campo? Onde eu vou colocar esse campo? Então, eu poderia, né? Lembrando, né, que todo posicionamento aqui das telas do DataSul, ela é em pixels, ou seja, eu tenho o width, que é a largura e a altura. Então, é como se fosse um plano cartesiano. Então, como que é a maneira mais simples de eu me localizar? Eu sempre tenho que ter um campo de referência, né? Que a partir do campo de referência, somando mais alguns pixels, né? Tanto na altura como ou no posicionamento, eu consigo posicionar meu campo. Então, primeiramente, essa é a grande dica, né? Outra coisa que eu tenho que saber fazer é identificar, né? O meu fill-in, né? Isso é importante. Sempre que eu vou buscar uma handle, então lembrando, né, que toda a minha referência, quando eu manipulo qualquer objeto, é pela handle. E para mim manipular ele através da renda, eu preciso do nome do meu objeto. Então, todos os fill-ins que eu tenho acesso, eu consigo, né, dando um Ctrl Alt H, eu sei aqui pelo name do meu objeto. Aqui, André, beleza, então você falou que sabe do name, agora eu vou dar um desafio para vocês. E agora? Beleza, então o fill-in é mais fácil, o seu fill-in é habilitado, dou um Ctrl Alt H, eu sei o nome do meu objeto. Isso eu tenho que pegar um botão de um browser que eu não conheço, né? Esse browser aqui, por exemplo. É, Se eu tenho que achar, né, o browser, né, você tem que achar um botão. Como que eu vou fazer isso? Se eu tenho que descobrir como é que chama esse botão aqui, como que eu faço isso? André, você vai dar Ctrl Alt H. O Ctrl Alt H funciona? Não, né? No botão, o Ctrl Alt H não vai funcionar. Então, eu não vou conseguir pegar o botão pelo Ctrl H. Então, aí vem uma dica que eu vou dar para vocês agora. Objetos que você não consegue ter acesso, tem uma forma de eu fazer isso. Vou explicar para vocês agora. Então, vamos lá. Muita gente já conhece, né? Quem já trabalhou comigo, quem já foi meu aluno, já conhece, mas quem não foi ainda, conhece essa ferramentinha aqui do Pro Tools chamado ProgSpy Plus. O que esse cara faz? Ele é um gravador de passos, ele é muito importante, ajuda você a entender, ajuda você a gravar o passo a passo para você entender quais métodos estão chamando. Eu vou desenvolver eu quero entender numa BO da TOTS, um botão que eu aperto, quais programas que chamam.
Isso aqui te dá isso, ele te dá um trace completinho do seu processo. Mas ele te dá mais, né? Eu quero saber, por exemplo, o nome desse botão. Como é que eu vou fazer? Ó, vou aqui gravar e eu vou clicar aqui nesse botão, ó. Fiz isso, beleza? Então, que legal. Eu vou pegar, vou vir aqui e vou parar a gravação. O que que ele vai fazer aqui? Que interessante, né? Ó, ele deu um choose, ó, choose o evento, né? Do botão, qual botão? BT, CLA, CTA fornecedor. Então, o que ele me dá? Além de ele me dar o tipo, ó, que é uma trigger, ele me dá o nome do meu objeto, né? A target, né? O source, né? Quem que chamou. E aqui dentro, além disso, né? Ele dá, né? Todo o que ele chamou. Ele chamou a janela CD04, né? É persistente aqui, né? Chamou a janela persistente. Então, olha que legal, né? Então, ele tem que dar todos os eventos. Então, se eu vou lá efetivar um pedido, eu quero saber o passo a passo, quais APIs que chamam. Esse cara aqui te ajuda, se você não tem uma fonte, né? Ele te dá toda a pilha de programas que são executados. Da mesma forma aqui, ó, posso gravar de novo, vou falar que eu não quero salvar, e aí vou clicar em outro botão, né? Vou clicar no botão fechar aqui, e vou dar uma navegada aqui, e vou, por exemplo, clicar neste botão, que é o botão de históricos. Ó, mesma coisa, já cliquei no botão. Eu posso também clicar nesse botão aqui, que é o botão de impressão de histórias do cliente. Ó, que legal, vou fechar, vou parar aqui. Então, que bacana, né? Ele vai dar para mim, né, todos os meus eventos, onde eu cliquei, ó. Eu cliquei no botão, ó, Exit Hell, lá da janela, que é o botão sair, eu dou um dispatch e tudo mais. Ó, eu rodou o botão prévio e next, o BT, o next prévio aqui, ó. E eu tive aqui, né, um botão, ó, o botão histórico. Então, o que que isso é legal, né? Ele vai dando para você aí todo um passo a passo dos seus objetos. Ele te dá uma trilha completa para você identificar como um processo é feito, quais métodos são chamados. Isso aqui é fantástico, ajuda muito ó, a vida do desenvolvedor. Isso aqui é uma coisa que quem não conhece, né? Não é o Client Log, tá? Isso chama ProgSpy Plus, né? Tem que ser aqui pelo Pro Tools, pelo Pro Tools. E eu vou entrar aqui, ó, no ProgSpy Plus, esse bonequinho aqui que tem um lupin, né? Tipo Sherlock Holmes. É tipo Sherlock, né? Procura o Sherlock aí, que você tem que ter o não necessariamente, mas tem que ser pelo menos o Progress Theory, tá? Tem que ir pelo menos o Progress Carry. Não precisa ser o Progress Full. O Progress Carry já dá acesso ao Progress Pipeline. Mas é claro, para desenvolver, para mexer sem o Progress Full, fica complicado, né? Então, você como estudante, dá para você baixar o Progress de graça, dá para você colocar o Progress na sua máquina. Então, aí tem bastante opção de ter o Progress Full aí, sem precisar pagar pelo Progress. Vamos lá. Muito bem. Então, isso aqui é a grande dica, né? Então, muita gente sofre por quê? Eles não sabem o que procurar, né? Ele não sabe o que procurar. Aqui não, você clica no botão, você vai clicar no campo. Inclusive, eu tenho um campo, se eu clicar no browser, ele vai te dar, né? Todo o seu histórico. Então, a primeira dica é essa. Bom, a segunda dica, né, que todo mundo já conhece, né? Todo mundo sabe, né, que um UPC eu tenho que cadastrar ela na tabela de cadastro da DataSul. Eu não vou entrar aqui porque não é nosso foco de hoje, é base, né? A gente tem que ir lá no base prog DataSul e cadastrar meu PC. Vou mostrar aqui rapidinho, vai que tem gente aqui que nunca cadastrou, mas acho que todo mundo que está aqui hoje já cadastrou um UPC, né, no DataSul. Então, primeira dica, né? Ó, eu entrei aqui no cadastro de programas, então vamos pegar aqui o CD 0401, então 0401. Então, eu cadastrei aqui, ó, no meu programa, o PC é meu PC. Vou até alterar aqui e vou colocar o PC barra, porque eu já arrumei meu ProPef. Então, olha que legal, né? Cadastrei meu PC e automaticamente esse programa.p vai ser chamado. Isso é muito bacana. Bom, beleza. Cadastrei meu PC. Qual, André, eu vou começar? Qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto é identificar. É claro, você tem que saber o que você quer fazer. Eu vou criar um campo? Vou desabilitar um botão? O que eu quero fazer? Eu quero criar um novo botão? Eu tenho que saber o que eu quero fazer. Então, a primeira dica é claro, eu tenho que mapear um pré-escopo, identificar tudo isso. Bom, segundo contexto, né? Uma dica muito importante, né? Sempre que eu vou trabalhar com botão, né? Eu tenho que criar o que eu chamo de wiki handle, né? Isso é importante. A gente vai entender isso, né? Tem que entender o que que é handle. Tudo que é assim, vamos pegar assim uma dica básica. Tudo que é containers,
é uma frame, é uma view, são widgets, né? São componentes, botões são widgets. Um fill-in, outros componentes eu posso trabalhar como handle, tá? Mais ou menos dá para dar essa separação aí. Mas o PC que a gente vai vir aqui é um PC muito simples, né? Então, para quem já está acostumado com o PC, então isso aqui é padrão, né? Toda o PC de tela, eu tenho aí, tecnicamente, 6 inputs, né? Que é o evento. Qual o evento, né? Que evento que é esse? É um initialize, é um after initialize, é um before initialize, é um before view, é um after view, né? Isso é tão interessante. Todos os eventos, ele tem um after, o evento propriamente dito, e um before. Para quê? Porque você tem a opção de tratar os seus objetos antes que aquele evento aconteça, durante aquele evento está ocorrendo e após, né? Então, você vai ver que eu tenho o after assign, o assign record e o before, que é o antes, né? Então, é assim, before, assign e after. Sempre você vai trabalhar aí em três estágios para cada evento. Isso é normal, é uma tela ou outra que eles não têm, e isso vai dar para você aí uma visão muito bacana aí do coisa. Então, a gente vai entender algumas questões, nós vamos aí ter bastante coisa legal hoje ainda, a gente vai dar um monte de dica bacana. A gente vai trabalhar em 3 modalidades de PC. A gente vai aprender a criar um PC manipulando botões, aí vai aprender a criar um botão, aí a gente vai aprender a manipular, desabilitar esses botões de tela aqui, ó, que é muito importante, como que eu desabilito esses botões. Então a gente vai aprender isso. E a gente vai aprender também fazer o PC, como é que grava um campo, algumas dicas, enfim. Vai ter muita coisa bacana, né? Muitos de vocês que estão aqui já sei que já programam, já faz, mas sempre tem uma dica nova, sempre tem uma experiência bacana aqui que a gente traz para vocês aí de primeira mão. Muito bem. E vamos continuando aí, dando andamento aqui no nosso processo. Bom, isso aqui é padrão, né? Então a gente tem aqui o evento, o nome do objeto, isso que é importante, né? A, o objeto, né? A renda do objeto. E a gente tem a frame, né? Porque a frame, isso é importante, né? Todo objeto dentro dentro de uma tela pros fica dentro de uma handle, né? Fica dentro de uma frame. Então, para quem não sabe, né? Isso é básico ali, quando a gente faz a nossa telinha DDK, quando a gente faz uma telinha ali no app Builder, todo objeto, todo botão, eu tenho uma frame Fmain, eu tenho uma frame principal, então eu tenho que sempre referenciar meu objeto na frame. Então ele passa para mim aqui, né? A handle é da minha frame. E quando eu tiver uma tabela associada, ele vai passar para mim o nome da tabela e o How ID da minha tabela. Para que é isso? Para que eu consiga pegar o How ID do meu registro e eu consigo manipular os meus dados, tanto para consulta, para fazer uma validação, para gravar uma tabela de extensão ou para gravar algum campo na própria tabela. A gente vai ver isso aqui de forma muito tranquila. Então, a primeira dica de hoje: como criar ou desabilitar botões numa tela DDK. Então, primeira coisa, né? Eu tenho que entender o seguinte: botões são do tipo widgets, ou seja, são objetos. Tudo que é objeto, né? Botão, browser, são widgets. Então, eu vou declarar os meus botões que eu quero manipular como widgets handle. Aqui, ó. Criei aqui, ó, meu botão, um widget handle para o botão ADD, o meu botão copy. Ah, mas como você descobriu o nome do botão? Descobri desse jeito aqui, que eu falei para vocês, né? Vim aqui e eu usei, André, mas se eu falar no DDK, o nome é igual? Nem sempre, tá, pessoal? Nem toda tela DataSul é igual ao DDK. Isso é importante, porque às vezes a gente fica, eu vou lá no fonte, eu pego. Não, nem sempre. Nem sempre as telas vão ser iguais. E nem sempre os botões vão estar com o mesmo nome. Então, às vezes, muita gente não consegue, às vezes, fazer algum ponto de PC porque não sabe o nome do objeto. Aí, às vezes, perde tempo, perde uma série de tempo aí buscando, pesquisando, porque não tem uma forma fácil de chegar aqui. Então, por isso que é muito importante essa dica que eu dei do Progress Pipelines. Muito bem. Então, dando andamento aqui no nosso processo, a gente vai ter uma coisa muito importante aqui. O que que é? É como desabilitar esses botões, né? Por quê? Por exemplo, às vezes eu quero ter na minha empresa um grupo de segurança especial, só para poder fazer o quê? Só para poder cadastrar o meu botão. Para cadastrar no meu programa, mas eu quero que o resto pode acessar a tela, mas não mexe nos botões. Eu posso fazer o quê? Então eu posso criar um OPC
que eu tenho um grupo de segurança amarrado e se não for aquelas pessoas daquele determinado grupo de segurança, faz o quê? Desabilita os botões. Você pode deixar a tela aberta para outras pessoas consultar, ou até mesmo acessar outras rotinas, por exemplo, que eu tenho, por exemplo, um histórico. Eu posso deixar esse botão habilitado, mas o botão de inclusão, alteração, de exclusão, eu posso simplesmente bloquear. Então, tem muita utilidade aí quando você vai pensar em habilitar e desabilitar botões, principalmente questões aí de permissões, né? Às vezes você não quer ter um workflow, você quer desabilitar algumas funções para alguns usuários. Eu já vi casos que a empresa fala assim, quem cria item é só o João. E quem altera é o João e a Ana. E o resto só visualiza, não pode mexer em nada. Então, isso aí é um ponto bacana aí que o PC permite aí com manipulando botões. Muito bem, então, voltando aqui no meu código, eu criei minha OPC, aqui o ponto P normal, salvei ela, tem meus eventos de entrada, criei minhas widget handle, né? O que é isso? É uma para cada botão que eu quero manipular. Por que eu vou fazer aqui? Eu vou desabilitar os meus botões em algum instante. Vou mostrar para vocês aqui em breve. Declarei aqui algumas variáveis globais, né? Isso aqui é importante. Eu preciso, hora saber o usuário que está logado, saber a empresa, nesse caso que é a empresa do usuário logado, é uma global que vai retornar a empresa do usuário. Então, eu vou fazer um processo aqui, vou acessar essa tela aqui de novo, né? Vamos fechar ela aqui. Vamos lá, CD 0401, vamos acessar ela de novo. E aí, veja que quando acessei a tela, né, o botão está desabilitado. Por quê? Porque nesse evento, né, em algum evento aqui, eu coloquei, né, para esse botão ficar desabilitado. Vamos entender como é que funciona isso. Bom, então, primeira coisa, né, quando eu trabalhar com botões, eu tenho que definir, é claro, as minhas widgets handles referente ao meu botão. Primeira coisa é essa. Quais botões? O que você quer manipular? Você vai entender qual que você quer colocar algum evento sobre ele, fazer algum evento sobre aquele botão. Você pode criar aí, pegar a renda. Se criar na renda, você pode criar aí, pode fazer um evento on click, on mouse move, dá para criar aí outras, né, outras implementações baseadas na handle daquele objeto. Muito bem, então defino o meu Twitter handle, defini aqui algumas variáveis, né, que eu vou utilizar. Aqui é importante, né? Aqui são variáveis globais que eu peguei, que eu sei que a tela me compartilha, porque isso aqui é importante, né? Toda tela DataSul, se vocês não sabem disso, é uma dica. Toda tela DataSul, quando eu entro na tela, ela vai, uma outra tela, ela vai para aquele mesmo registro que eu estava. Ela não sai. Por que ela funciona no registro? Porque toda tela, né? Ela tem uma variável global chamada G é, que é uma variável global que é G código, né, que é o nome do campo chave primário da minha tabela. Então, nesse caso do emitente, né, eu tenho esse campo aqui, que é um campo global, que eu vou ter sempre ter. Na maioria das telas DataSul eu tenho isso, tá? É, e aí, né, modalidades aqui também é outra variável que a gente está tratando lá na frente, e tem um causa por causa disso. Bom, segundo ponto, né, André? Eu tenho que identificar os meus eventos. Como que eu faço isso? Identificar os eventos é uma coisa que você precisa saber. Como que eu vou saber isso, né? A melhor forma é colocar uma mensagem. Às vezes na tela aqui, como é muita coisa, às vezes a tela de cadastro tem muito evento, eu prefiro fazer uma coisa diferente. Em vez de colocar uma mensagem, o que que eu faço? Eu dou um output aqui, ó, um output output, por exemplo, to, né, C dois pontos aqui, ó, C dois pontos barra tempo, ou sem seu tempo pedir, eventos, né, é, eventos e ponto TXT, por exemplo, aqui, e aí eu dou o que eu faço aqui, eu dou um put, né, ou um display nesse evento aqui. Porque, às vezes, do que isso? É melhor jogar isso tudo para um arquivo de texto, jogar todos os meus eventos, todos os meus objetos, todas as minhas rendas, formatando aí com um tamanho maior, do que ficar vendo um a um. Às vezes eu já vi a desenvolvedor, fica lá 5 minutos passando por telinha. São muitos, né? Eu vou fazer com vocês aqui, só para vocês verem como isso daqui é gigante, né? Então, isso daqui é gigantesco. Vou mudar isso aqui para a gente só ver isso aqui, para não estar ficando de mensagem. Vamos para a gente ver aqui, ó. Vamos dar um display aqui, ó. Vamos dar um disp na nossa variável pend event. Vamos copiar aqui, né? Vamos só pegar aqui. Deixa eu ver aqui, Shift.
Ctrl Shift Alt, calma aí. Opa, calma aí. Opa, calma aí, calma um minutinho. Meu editor não está funcionando a parte de seleção múltipla. Eu vou pegar uma a uma aqui. Depois eu vejo aqui. Vamos lá, vamos dar um display. Vou dar um Ctrl V. Vou colocar um format aqui, né? Format X, X30, tá bom? E aí vou colocar mais um campo, né? O meu id é object, enfim. Vou dar um Ctrl V. Aí você vai colocar aqui, né, todos os objetos aqui para você mapear os eventos. Acho que mais importante é isso, porque muita gente às vezes fica perdido, né, nos eventos. Putz, qual é o evento que eu coloco? Então, isso é importante eu saber um pouquinho lá do meu DDK, o passo a passo dos eventos. A gente sabe que todo evento começa com um initialize, depois tem um view, tem um enable, tem um disable, e aí aí depois tem um initialize, né? Depois do initialize, aí sim, ele habilita, né, a minha tela. Então tem que entender um pouquinho dessa sequência de eventos. E depois, né, que eu vou criar um registro, tem que entender que tem um local add record, local update record, depois no local assign record, tanto no before, né? Aí tem um validate antes do assign, tem um local validate, e assim por diante, né? Eventos que vai passando em cada etapa aí, de acordo com a ação do usuário. Mas se eu não sei quais eventos, melhor forma que eu vou fazer é o seguinte, né? Eu posso criar aqui um display e ter isso aqui num arquivo bonitinho, legalzinho, né? Então, eu vou colocar aqui, eu posso colocar um label, né? Também, se eu quiser. Vou só copiar aqui rapidamente. A gente vai ter que colocar algumas coisas aqui é, correndo, né? Vai ter que colocar string, porque são campos do tipo handle, né? Então eu tenho que colocar ele como string ou do tipo name aqui para ele poder mostrar o nome. Então, do tipo que, por exemplo, eu tenho aqui, ó, por exemplo, esse campo aqui é um campo handle, ó. Então eu tenho que colocar sempre name. Esse aqui também, ó, é um campo handle. Eu tenho que trazer o nome dele. Então não posso atribuir o objeto direto. Então, esse aqui eu vou colocar aqui, ó, dois ponto name, né? E aí, continuamos, a gente vai a tabela, né? A tabela e assim por diante. A tabela, vamos lá. E aí continua, né, a nossa coisa. Mas daqui é só para gente demonstrar, tá? Então, por que que isso aqui é legal que eu estou fazendo? Ao invés de eu pegar e gerar uma mensagem, porque aqui ele vai gerar um arquivo para mim. Eu vou ter isso de forma simples, né, rápida, e eu vou saber, né, onde que eu posso utilizar melhor aí eh, os meus eventos, os pontos que eu quero atuar. Então, vou colocar aqui, ó, widget, né, colocar aqui uma handle uma frame de 320, e aqui, muito bem, eu vou fazer o seguinte, né, eu vou dar um output, close. Muito bem. E um ponto importante, pessoal, isso aqui, ó, tem que ser a append. Por quê? A UPC ela é disparada várias vezes. Se eu não colocar um append aqui, ele vai sempre manter o quê? A última, né? É a última. Então, aqui, se eu quiser também, para mim não perder, isso aqui eu posso colocar um label, né? Para ele ter o nome do campo certinho, coloco um label, para a gente ter certinho aqui o nome do meu campo. Mas eu vou só fazer uma coisa rápida aqui, é mais para a gente simular. Vou salvar, né? Aqui eu estou no ambiente full, então eu não preciso ficar compilando, não tenho menos que. Vou entrar aqui na tela CD 0401 de novo, só para a gente ver isso daqui. Vou fechar a tela, tem mais de uma tela aberta. Vou fechar aqui. Opa, calma aí que deu um errinho que deu aqui, ele bloqueou a tela. Deixa eu só fechar a tela, deixa eu ver. Ah, tá dando erro de compilação no PC, por isso. Deixa eu dar um Shift F2 aqui. Tem um. Tá, deixa eu ver. Indie Event. Tá, tá. Não posso dar aqui porque. Não, tá certo. Display. Format. Deixa eu ver o que ele tá reclamando aqui.
Display, string, format, with. Deixa eu ver aqui. Não entendi após display, ping, event. Ah, tá, já sei, é aspas. Faltou as aspas. Faltou as aspas aqui, calma aí. Faltou as aspas do X, só um minutinho. Isso. Foi na hora de copiar e colar aqui, eu esqueci de colocar as aspas. Tá? Por que que eu estou formatando de 30 posição? Porque senão, como eu não declarei tamanho, tá? Ele vai truncar em 8 posições, tá? Aqui é para aparecer o campo inteiro, beleza? Então, deixa eu dar um Shift F2 aqui. Deixa eu ver qual que tem um aspas cerrado aqui. Dá um F6, né? Tem um Shift F2, deixa eu ver. Ainda tem um erro aqui, o aspas. Eu coloco aqui. Mais um Shift F2, agora sim, F6. Pronto. E é só para a gente ter, né, os nossos eventos. Muito bem, salvei. Agora eu vou sair aqui da minha tela e muito bem, vou entrar de novo dentro da minha tela. Ctrl Alt X, CD 0401. Muito bem. Ó, já executei minha tela. Nesse momento, né, ele já executou basicamente todas as UPCs de inicialização da tela, mas a gente sabe que tem outros eventos, por exemplo, aqui na handle de inclusão, tem outros eventos. Quando eu altero o meu campo, tem outros eventos que são disparados. Então, eu tenho que simular os passos, né, do meu programa. Então, nesse caso aqui, por exemplo, né, ramo de atividade, vou só alterar aqui e vou tentar salvar. Ó, então tem uma validade aqui, ó, isso aqui já é o PC, é meu PC que está fazendo isso. Se eu olhar aqui, ó, é um PC, né? Meu PC que está validando. Eu já sei que é meu PC. Então, muito bem. Então, vou dar OK aqui e vou cancelar. Então, vamos dar uma olhada agora no nosso arquivo. Ó que interessante. Ó que interessante como que fica esse arquivo aqui. Então, isso aqui é uma outra dica, né? Para a gente não ficar dando mensa, a gente ganhar tempo, a gente ir direto ao ponto, a gente cria aí o que a gente chama de um arquivo, né, de saída de eventos. Isso vai dar para a gente muito mais possibilidades, né? Então, ó, o que que ele traz aqui para mim, né? Então, se eu tirar aqui, visualizar a quebra de página, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, não vou preocupar com isso aqui agora, tá? Só está quebrando por causa de quebra de página aqui. Mas ele traz para mim aqui todos os meus eventos, destrui, before initialize, o before display, ou seja, antes de mostrar os campos, o próprio display, né, no momento que ele exibe os campos, então qualquer tentativa de disable, enable, mostrar campos, o que eu faço? Aqui, ó, no display, né? Eu quero desabilitar um botão, eu quero mudar, habilitar um campo, é no display. Ó, before, né, o antes ou depois, né? Então, isso é legal por quê, né? Então, você tem que ficar esperto até por causa disso, porque às vezes, né, eu desabilito um campo no evento, o próprio programa vai lá e habilita no outro evento. Então, às vezes eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que sempre usar os campos after, né? O after display. Por que o after? Porque o after ele já executou aquele evento, ele já passou. Ah, o after vai ter sempre? Nem sempre. Às vezes o after tem, às vezes não tem. Ó, aqui tem o after, ó. Às vezes não tem, então eu tenho que ir um próximo evento, eu tenho que ter no evento, qual evento que vem depois do display? O evento que vem do display é o evento X. Outra coisa interessante, aqui tem a tabela e tem o RAW ID da tabela. Então, a partir desse momento aqui, eu já consigo pegar o meu registro, ó. Já consigo pegar o registro, vou dar um file na tabela emitente e consigo tratar isso. Então, isso aqui é muito bacana. Eu consigo colocar aqui no arquivo todos os meus eventos e eu já consigo analisar tudo de uma vez só, né? Não tem que ficar anotando, pegando print de tela. Eu já vi muito programador fazendo isso, né? Às vezes ele não, dá o message e fica pegando print, anotando. Ah, aqui que eu vou colocar. Aqui não. Você já tem aí todos os eventos. Aí é só uma questão de analisar, ver onde que eu quero colocar, né? Você vai vindo pela sequência, nesse momento aqui. Então, você vai lá e coloca, né? O seu evento. Muito bem, aqui só para a gente ter uma ideia, né, dos meus eventos, vamos para o próximo passo. Bom, legal. Então, André, fiz isso, o que eu tenho que fazer agora? Identifiquei o meu evento, né, eu vou agora direto ao ponto. Uma coisa que é importante, sempre que eu vou, né, criar, desabilitar, fazer alguma coisa, botão, onde que é ideal fazer? Sempre no initialize, né? Vou criar um botão, vou criar um novo browser, vou criar uma nova fill-in.
o Initialize é um dos eventos bem indicados. É claro, depois aí você vai fazer tratativa no View, no Local Display, você faz outras tratativas. Mas para criar, né, é uma dica aí, eu posso usar o Initialize, é bastante utilizado. Então, aqui, por exemplo, né, aí outra coisa que eu vou mostrar para vocês é que esse utilitáriozinho, que é esse utilitário aqui? O que esse código aqui faz? Basicamente é o seguinte, né? É um código que tem aqui para me validar a empresa, né? Para deixar usar os programas ADD, os programas só se for, né? Igual, nesse caso está diferente, eu fiz diferente só de propósito, né? Se for igual à empresa do usuário, ou seja, se eu for uma pessoa de uma empresa matriz, uma empresa individual, eu deixo habilitar os botões. Se eu não for, eu desabilito os botões. É algo mais ou menos assim. Que interessante vai entender aqui, ó. Temos esse utilitário. O que é esse utilitário? Isso aqui é um utilitário já pronto. Depois vou colocar esse utilitário lá na nossa, lá na live, vai estar lá nos fontes da live. É um utilitário que ele já busca para você a handle no seu objeto de forma automática. Então tem aqui, né? Vou mostrar a fonte dele. Deixa eu ver se eu acho a fonte dele aqui. Aqui, ó. Então, o que que ele faz, gente? Você passa aí o nome, né? Você dá o nome da handle, né? O nome do seu componente, a sua variável, e ele retorna para você aqui, né? A sua handle, né? O objeto que você está procurando, a handle do seu objeto. Então, ele já faz uma busca, a gente vai olhar aqui isso agora, mas dá um while aqui nos níveis, né? Da sua query, e ele faz uma busca legalzinho. Então, até precisa entender, né? Ele faz uma busca recursiva. Por quê? Né? Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, muita gente também não conhece. É um componente aqui do Pro Tools que chama. Calma aí, deixa eu achar ele aqui. Que é esse aqui, ó. Control Hierarchy. O que é o Control Hierarchy? Aqui tem todos os seus objetos da tela. Ele chega desde a tela principal, né? TD0401 e vai descendo. Qual que é a coisa ruim dessa tela? Porque eu não posso usar essa tela aqui para me pegar o nome das minhas labels. Porque aqui tem o nome, os labels. Não tem o nome do objeto, mas tem o label. Se tivesse o nome do objeto, aí eu não precisaria nem usar o Pro Tools e aqueles outros. Mas ele me dá os labels de cada componente da minha tela. Então, ó, o botão de histórico, conta corrente, os botões, os field groups, os buttons, first, first. Então, assim, aqui tem todos os níveis, a frame tem todos os níveis de telas e componentes, os fill-in da minha tela. Então, isso aqui é legal, né? E quando eu rodo aquela procedure, o que que ela faz? Ela é uma procedure recursiva que ela começa de um nível, ela vai pegando de nível em nível, ela vai percorrendo de forma percussiva e vai procurar, né, o objeto, né, o objeto e retornar a renda desse objeto para você. Então, isso aqui é muito bacana, que dá aí uma visão de como que aquele programa funciona, aquele utilitário funciona. A gente não vai entender agora esse utilitário agora, né? Nosso foco agora entender a view. Então, esse utilitário é um utilitário que tem aí, a gente vai disponibilizar ele lá no nosso PI, e também esses utilitários, qualquer PC que você pegar aí hoje, que já tem no na sua base de programas, vai ter, né, esse utilitário. É claro, esse aqui tem algumas melhorias, ele vai no nível mais embaixo, tem umas coisinhas um pouquinho melhor de alguns PCs que você procuram por aí. Muito bem. Então, vamos lá, né? Voltar aqui para nosso PC. Então, basicamente, aqui que eu estou fazendo, inicialmente, eu estou falando o seguinte: a empresa, logo no Tialais, ó, a empresa é diferente? É igual? Não, é igual? Se é igual, não. Ah, não, é diferente, né? Não é igual, é diferente mesmo, tá certo, ó. Empresa é diferente? Se é diferente, desabilita os botões. Ah, mas como você consegue desabilitar o botão? Você pode mudar a imagem do botão, você pode mudar o label do botão. Aqui eu posso fazer o que eu quiser com o botão. Se eu quiser até mover com ele de lugar, eu consigo. Por que eu consigo fazer isso? Porque eu peguei aqui, ó. Eu passei a frame, que é a widget handle que ele me passa, né? Esse PW widget frame que me passa é a própria é a própria tela que passa, né? Qual que é a frame, que é o it da frame, ele vai passando para você. E ele vai me retornar o quê? Ele retorna aqui a renda do meu botão. Ó, então é simples, ó. Ficou muito simples. Eu só uso minha funçãozinha, repito ela, e ela já me dá a renda pronta. Retornou a renda pronta? Beleza, aqui é só manipular. Sensitive, true, false. Eu posso mudar o label, posso mudar a imagem, eu posso mudar de posição, eu posso mudar a cor, eu posso fazer um monte de coisa. Eu manipulo, faço o que eu quiser. Isso aqui é muito legal. Aqui nesse caso, Sensitive False só está desabilitando meu botão. Então, meus botões principais, eu estou desabilitando o botão da minha tela. Aqui, né? O que que eu estou pegando? Coisa muito importante, né? Estou pegando um botão
CTA for. O que é o botão CTA for? Esse botão aqui, né, para quem não sabe, é um botão que fica aqui, ó, contra a corrente fornecedor, né? Tem esse botão aqui. Estou pegando esse botão. Por que eu estou pegando esse botão? Eu quero, né, criar um botão do lado, né? Eu quero criar um botão do lado. Então isso é legal porque para mim criar um botão do lado, eu tenho que sempre, né? Eu vou criar um objeto semelhante. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que achar um objeto que é característico e uso as propriedades dele para posicionar o meu novo objeto. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu tô pegando, vamos entender isso aqui é importante, ó. Olha que importante isso aqui. Deixa eu só salvar aqui, Function F6. Olha que importante. Eu peguei um botão meu que já estava na tela, mais próximo, nesse caso é o botão BT CTA código fornecedor, e eu vou fazer o quê? Eu vou, através da handle desse botão, eu vou criar um novo botão, né? Que eu vou posicionar ele, né? Dentro aí da minha widget handle, na mesma widget handle. Então, isso é bacana, né? Porque é muito legal. Então, criar botão é uma coisa simples, mas tem essa dicasinha que eu tenho que saber. Então, eu posiciono. André, mas você pegou outro botão. E se não tivesse um botão, tivesse um fioinho, poderia pegar a posição do fioinho? Poderia, porque normalmente o uso do objeto é o quê? Basicamente é isso, né? A frame é importante, né? Eu tenho que usar a frame, mas a frame é padrão. Aqui eu estou pegando o width, né? O height, a altura e largura, porque é padrão, eu quero manter a mesma, mas eu poderia informar isso aqui manualmente, né? Não precisava ser, isso aqui é em pixel, eu poderia informar manualmente. Estou pegando, isso que é muito importante, o how, o que é o how? Qual que é a linha, né? Que ele fique. Então, eu quero que ele fique na mesma posição. Então, se eu quero que ele fique na mesma posição, é simples. É só eu atribuir do meu objeto, a mesma propriedade how. Atribuir, beleza. E aqui, né, eu estou jogando para frente mais 9 pixels, né? Ou seja, meu botão vai ficar um pouquinho para frente. Aí, se eu quero ficar mais próximo, um pouquinho mais junto, é só mudar o número de pixels aí na minha tela, que eu vou manipulando o meu botão. Então, vou entrar na tela aqui para a gente ver, né? CD 0401. Então, esse botão aqui, deixa eu ver se meu PC está funcionando. Não está funcionando, deixa eu ver depois aqui porque não está. CD 0401, deixa eu entrar aqui no meu bus prog datasul aqui. Ah, já sei, que eu mudei a regra aqui da minha tela. Vou falar aqui, ó, igual if true, porque ele já vai entrar aqui e não tem problema. É isso aí, seu Walter. Isso aqui te dá tudo, né? Tudo prontinho. Então, dá um Shift F2. Muito bem, eu vou salvar aqui, porque vou forçar ele a entrar aqui dentro, né? Beleza. E aí, eu vou entrar de novo na minha tela. Vou fechar minha tela aqui. Vou dar um Ctrl Alt X mais uma vez. CD 0401. Então, o que é legal aqui, ó. Ó, meu botãozinho aqui, ó. Que coisa linda. Criei um botão. Simples assim. Então, esse botão eu posso fazer o quê? Posso chamar outra tela, eu posso mandar um e-mail, eu posso integrar com uma API externa, eu posso gravar o registro no banco de dados, eu posso integrar uma fila, eu posso fazer qualquer coisa com esse botão, né? Um botão seu, você faz aí o que você quiser, ok? Então, tá aqui, ó, o TP criou o botão, e aqui eu clico nele, né? É aquele cara, ele faz algumas questões aqui eu posso integrar isso, gerar uma fila para o Salesforce, eu posso fazer uma série de coisas aqui com esse botão. Aqui é só um exemplo, né? Mas eu posso colocar o que for. Nós vamos entender alguma coisa, né? Legal, ó. Qual que é um tooltip, ó? Tá aqui, ó. Tooltip, efetivo fornecedor. Visible, né? Visible, é importante ficar visível, né? Eu posso ocultar o botão, visible true ou false, eu oculto o botão. Então aqui a gente está aprendendo algumas propriedades, né? Ó, do meu botão. Criei, né? Meu botão. E eu vou fazer o seguinte, né? Visible e sensitive yes. Sensitive quer dizer o quê? Ó, que era falso. Quer dizer que ele fica habilitado. Se eu quero desabilitar, eu posso desabilitar. E o mais importante de todos, né? Eu atribuo aqui a meu botão um evento. Eu tenho aqui o triggers. Pode ser on leave, on click, on choose, on F5. Qualquer evento que eu tenho dentro do meu app build, eu posso atribuir uma trigger aqui. E é muito simples fazer isso. Qualquer tipo de triggers, né? É muito simples. Eu vou definir triggers, o on, choose, nesse caso, é quando você clica, né? Mas poderia ser um on mouse move, um mouse on, um on F5, enfim. Qualquer evento que cabe no botão, né? O mais convencional é o choose mesmo. Eu não tenho um evento
tão diferente no botão. Então, o botão realmente eu choose, que é muito legal. Isso que é muito legal, ó. Eu sempre vou fazer isso que é padrão, é sempre persistente o mesmo nome do meu PC, ó. Por quê? Aqui eu tô falando aqui, ó, o que eu tô passando aqui, ó. Veja, olha que interessante. Eu tô chamando a minha própria PC, passando os mesmos parâmetros que ela recebe, ó. Isso é interessante, ó. Efetiva fornecedor, ó, os mesmos parâmetros, ó. Que legal isso aqui, ó. É os mesmos parâmetros, ó. Às vezes muita gente faz isso aqui, ele faz tão no automático que ele não entendeu isso aqui. Ele está chamando a próprio PC dele e ele está passando os mesmos parâmetros. Então, o que eu estou passando aqui, né? Eu estou passando o nome do meu método efetiva for. Aí você fala, nossa, André, mas eu não tenho esse método efetiva for, esse evento. Por que eu não tenho esse evento? Não, você vai criar. Aqui você dá o nome que você quiser, né? Você vai dar o nome que você quiser. Aí aqui dentro você chama, você põe o que você quiser. Igual eu falei, pode chamar uma API externa, você pode gerar uma fila, você pode integrar com um RP externo. Ah, integrei com o Salesforce. Posso colocar para jogar, integrar com o Salesforce? Posso. Posso colocar esse botão para integrar lá com o meu CRM? Posso. Posso colocar esse botão para ele poder disparar um e-mail e notificar uma área? Posso. Pode disparar um workflow? Posso. Pode fazer qualquer coisa com esse botão, né? Aí é a imaginação de vocês. E muito bem, né? Então aqui eu coloco, passo os meus objetos que eu já recebi e o meu evento, né? Então automaticamente eu estou criando um evento na minha OPC específico. Olha que legal, você criando o seu próprio evento. Isso eu posso fazer para qualquer tipo de evento. Lá pro on mouse move, mouse click, leave, mouse, principalmente o leave, né, muito utilizado, em try. Eu posso usar para qualquer evento. Se eu tenho a renda de um componente, eu posso usar isso aqui para qualquer evento e funciona, tá? Eu quero colocar um zoom num browser. É a mesma coisa. Eu vou pegar o evento do zoom. Eu tenho dúvida qual que é o evento? Vai lá no App Builder, cria um botão lá, cria uma telinha lá e faz um teste. Descobre qual que é o evento, né? Então, ó, criei um evento efetivo for, e aí, quando eu crio um evento efetivo for, né, eu tenho que implementar esse evento. Então, a gente vai ver isso, né? E aqui, é claro, coloquei meu botão, ó, load imagem, up, ou seja, meu botão. E aqui eu coloquei um negócio importante, que é o Move to Top. Por quê? Porque às vezes, quando eu crio um botão, principalmente nos containers, como ele vai recompondo os seus objetos, ele tem algumas coisas que ele recomposiciona, né, os objetos, tudo. O que que faz? Às vezes meu botão some, né? Para mim garantir que ele não vai sumir, que não vai ficar debaixo de uma barra, de uma handle, de um retângulo ou debaixo de algum objeto, né? Esse Move to Top aqui garante que meu objeto vai ficar sempre na frente. Isso aqui é uma dica também, né? Que eu já vi muita gente às vezes perder tempo, que o objeto fica preso, ele desaparece, né? Porque ele não fica aqui. Por quê? Quando ele faz a renderização da tela e ele tem um evento que a TOTO faz, que é de mudar e dinamizar os ícones, o que que acontece? Às vezes o seu botão desaparece da tela, simplesmente porque ele é sobreposto por outro componente. Esse Move to Top aqui garante exatamente isso, que ele vai ficar em cima, tá? Muito bem. E aí, que legal, ó, criei o meu botão, fácil demais, né? Olha quanta coisa eu estou aprendendo aqui. Aprendi a criar um botão e aprendi a desabilitar os meus botões com meia dúzia de linha de código, usando um utilitáriozinho aqui, ó, melzinho na chupeta, como diz o Walter aqui, né? Um utilitário melzinho na chupeta que é simples e fácil de usar, né? Então, muito bem, ó, estou no meu evento Initialize, né? No meu objeto container, e aí agora a gente vai implementar meu evento. Por quê? Olha que legal. Então é isso mesmo, ele cria o botão e quando acontecer, olha que interessante, né? Quando acontecer o evento choose, ele vai disparar um evento chamado efetiva for, que está aqui. Aí no efetiva for eu posso fazer o que eu quiser, né? Aí eu estou pegando de novo meu botão, estou habilitando o sensitive, aí estou chamando, posso fazer o que eu quiser, né? Aqui, por exemplo, eu estou chamando, estou fazendo uma coisa simples, né? Eu estou pegando o botão save e o botão modifica. Olha o que eu estou fazendo aqui, eu estou modificando e salvando, só isso. Vai estar lá na Inova Academia, tá, pessoal? Então, esse código vai estar disponível lá na Inova Academia. Então, quem tiver na Inova Academia, quem já é membro da Inova Academia, vai ter o fonte completinho, tanto o utilitário,
quanto dessas UPCs, tudo certinho, tá? Então, vou subir tudo isso lá. E se por acaso também eu não subir, vocês me cobrem aí, que rapidinho vai estar lá, a gente vai colocar lá para vocês lá. Aqui eu aprendi a criar um OPC de uma forma muito simples. E aqui, assim, com esse modelo aqui, eu falo para você usa em 99% das telas do DataSul, tá? E da tela, esse aqui você vai usar em 99% das telas. E agora, né? Muito importante, né? A gente vai ver algumas coisas aqui. Olha que interessante aqui, ó. Que eu tenho aqui o meu evento específico. E aqui, olha que legal, eu tenho um evento de validação, né? Então eu tenho aqui, ó, se é validate e o meu objective é o view, que é view, né? É quando eu passo por uma view, né? No validate, todas as views tem um evento, toda view, né, tem um objeto chamado validate. O que é o objeto validate? Eu garanto, né, nesse caso aqui, que eu vou validar alguns dados, não vou deixar o usuário fazer cagada, vou validar se digitou um dado correto, posso criar algumas regras específicas de validação por exemplo, de um e-mail, de um formato de endereço, formato de CEP, um formato de número. Então, eu posso colocar todas essas regras dentro da meu validate para não deixar o usuário, né, colocar a informação de qualquer jeito. E é claro, né, estamos na era do data analysis, do big data, do BI. E o que a gente só vai conseguir ter boa reputação, a gente só vai conseguir extrair indicadores de qualidade? Quando a gente tem dados de qualidade. Então, zelar pelos dados é uma estratégia que vale muito a pena. Porque é eles que vai dar para a gente o futuro, a direção, baseado principalmente agora, né, com data análise, tem as análises agora, os BIs com inteligência artificial, que dá muita coisa bacana aí para a gente. Então, zelar dos dados faz parte da estratégia da empresa. Muito bem, deixa eu só mudar o ar-condicionado aqui, porque está um pouco quente. Muito bem, vamos lá. Agora, né, aqui a gente está validando, ó. O que que eu fiz aqui, ó? Mesma coisa, ó. Peguei um fioinho, ó. Qual fioinho? Código emitente. Como eu descobri que esse fioinho chama código emitente? Mesma coisa, eu posso clicar nele, usar o meu programa, mas se eu tiver acesso, né, eu posso vir aqui, por exemplo, dar um Ctrl TH, e, ó, eu sei que é código emitente, meu fioinho. Então, beleza. Então eu vim aqui, o que que eu fiz, né? Peguei, né, o meu peguei o meu handle e através do meu handle, né, eu vou fazer as minhas validações aqui, né? Então, eu estou falando, ó, se as rendas são válidas, veja se o object name é da view que eu quero, que é, ó, view 4. André, mas como você sabe o código da view? É importante também isso, né? Quando eu tenho várias views, eu posso usar o Progress Pipelines, mas eu posso também, né? Também dar um Ctrl TH aqui, né? E ele já dá para mim qual que é a view, ó, aqui, ó, Program aqui, ó, V06, V03. Então eu já tenho qual que é a minha view. Então, e também, né, claro, tem outras formas de eu conseguir o nome da minha view, mas também monitorando aqui pelos meus eventos, né, pelo meu TXT que eu coloquei aqui para vocês, eu tenho, né, ó, os objetos, são object names, ó. Então eu sei quais são minhas views. Muito bem. Voltando aqui. Então, aqui é simples, tá? Vou deixar aqui para você, não vou entrar muito, mas basicamente é uma validação. Eu estou falando o seguinte, que o portador, obrigatoriamente, né? Se o meu, se é um estabelecimento, se o meu portador, se meu emitente é um emitente do estabelecimento, ou seja, é um estabelecimento do grupo, eu tenho obrigatoriamente usar o portador 998 e o tipo carteira. Senão ele vai dar um erro aqui, da return N OK, e automaticamente ele bloqueia, né, o meu coisa. Ou seja, ele me obriga a colocar um dado de forma que foi pré-estabelecido. Então isso aqui é muito útil, é muito bacana. Bom, vamos ver agora uma coisa diferente. Aqui agora um PC na subtela da minha tela de fornecedor. Se vocês verem aqui, ó, o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho aqui os históricos. O que é os históricos? CD1401, CD0401A, né? Aqui eu tenho o quê? Para mim criar um histórico do meu emitente, criar ali alguma informação útil de avaliação, posso criar qualquer coisa aqui. Então eu posso customizar isso aqui para minha coisa. O que é o ponto importante aqui? O que esse histórico faz, né? Ele guarda, né, para quem está vendo aqui, ó, ele cria. O que eu fiz aqui, ó? Eu estou criando, guardando o usuário que criou ele. Por quê, né? Aqui, né, no programa padrão, ele não grava o usuário.
Então, a empresa, às vezes, quer saber, pô, quem que criou esse histórico? Ou então, melhor ainda, eu posso criar isso para criar históricos padrões baseado em eventos, baseado em alteração. Posso criar históricos padrões. Então, dá para fazer uma série de coisas aqui bacana nessa tela. Mas vamos entender um pouquinho dessa OPC. Como é uma tela como qualquer outra, né? Veja que os parâmetros são iguais. Definir um buffer aqui. Definir algumas variáveis, né? Globais aqui que vem lá, tá vindo essas variáveis que tá vindo lá da minha outra tela. E bom, mas vamos direto ao ponto. Estou pegando meu botão modificar render, meu botão deletar e estou fazendo algumas coisas aqui. Então, ó, implementação, o que eu estou fazendo aqui, ó? Qual evento que eu estou vendo? Ó, meu evento é display, eu estou no objeto que é a view, né? A view, para quem não sabe, né? É essa parte aqui que engloba os meus fields, né? Todo campo ele fica em cima de uma view. Nesse caso, o objeto view, ele é um evento de visualização. Então, tem um evento que é enable, disable e tem um evento view, né? Não tem a ver com a view que eu coloco. Então, é quando ele exibe os campos na tela, tá? Como ele exibe os campos. E nesse caso, né? O objeto chama a view fmain, enfim. O tipo é procedure, ele está pegando todos os meus eventos aqui, ó. O meu evento view, com o nome fmain. Ah, né, mas como que sabe isso? Você tem aqui na sua lista de objetos. Então, se você gravar lá com o Progress Pipeline, você vai ver, né, quais são os objetos, vai ter o nome dos seus objetos. Então, só tem que saber que em momento, na parte, ele vai fazer isso. Então, bacana, né? Tem um evento display, né? Na minha view fmain. Muito bem. E é claro, eu estou olhando aqui um nome interessante, né? Garantindo que está dentro dessa view aqui, ó. A view é V1AD 134. O que eu estou fazendo aqui? É muito simples, né? Eu vou criar é, um, é, eu vou criar um usuário, né? Uma renda do usuário de inclusão. Basicamente é isso. Esse campo não tem, ó. Veja que eu estou fazendo o seguinte, ó. Eu estou pegando a minha renda, né? O usuário de discussão. Estou gravando, estou fazendo file do meu histórico de emitente pela Raw Table. E é o que eu estou fazendo aqui? Muito simples, né? Se eu achar, o que eu estou fazendo? Estou mostrando o meu campo na tela. Nesse evento aqui, display, né? A gente vai ver que lá no evento mais embaixo, que no evento Initialize, que é um evento que acontece antes, né? A gente cria esse campo aqui, ó. Initialize é do tipo container. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu chamo, pego ó, o que eu estou pegando aqui, ó? A data do histórico. Eu estou pegando a data. Isso aqui é importante, pessoal. Por que eu estou pegando a data? Eu estou pegando a data porque, né, é o campo mais próximo, né, que eu quero alterar. Aqui, ó, no caso, que é a data do histórico, eu quero criar meu campo aqui na frente. Então, peguei o campo mais próximo, estou pegando meu fioinho, ó, meu output, e aí eu vou, né, minha renda está válida, está válida. Estou criando meu fioinho. Isso aqui é importante também, né? Muita gente não sabe, mas o fioinho ele é composto por duas partes. Ele é composto por um fioin e pelo text, né? São dois objetos. Então, o fioin, basicamente, é onde que acontece o input, e o text é o label, né, do meu fioin. Então, basicamente, é um padrão isso aqui, ó. Estou usando, dei o nome aqui da minha renda, atribuir a minha frame, né? Sempre tem atribuído a frame, que eu estou passando lá no meu objeto. E aí eu sigo no data type aqui, ó, caractere, isso é importante. O formato, né, o tamanho. É o name, né? Eu tenho que dar um name para o meu objeto, eu tenho que dar um nome para o meu objeto. Aqui a parte de largura e altura, né, do meu objeto. Qual RAW, né, qual a linha, que é a mesma do meu fio-in que eu peguei. E aqui a coluna, importante, eu peguei a minha coluna e eu colocando mais 22. Nossa, lembrei que estou colocando 22. Por quê? Depois disso aqui ainda vem, né, o meu label, né? Por isso que eu estou colocando -8 aqui, ó. Então, o que que eu fiz? Criei meus dois objetos e, né, continuei a minha frame. Aqui, ó. Eu tenho aqui dentro de um programa padrão o evento add. O que que é esse add? Quando eu clico no incluir, né? Quando eu clico aqui no incluir, ó, cliquei aqui no incluir, ele dispara o evento add. Então, o que que é isso aqui, né? Cliquei aqui, ó, disparou o evento add, que é add, né? Então, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, né? Eu estou fazendo mostrar, né? Eu estou mostrando o meu campo já automaticamente com segue usuário. O que é segue usuário? É a variável global que contém o meu usuário logado, né? Segue usuário é a variável global que é o usuário que está logado no sistema. Então, muito legal. Aqui eu criei, né, o meu evento assign. O que é o evento assign? É quando eu vou fazer a gravação do meu registro. E aí é muito simples, né? Eu estou dando um find aqui da tabela, e nesse caso aqui eu estou usando o campo char1 da própria tabela para gravar o usuário.
André, pode fazer isso? Com muita cautela, tá? Que às vezes eu uso um campo char 1 correto, eu criar uma tabela de extensão e gravar na tabela de extensão. Por quê? Se a TOTS começa a utilizar esse campo aqui, aí você vai ter problemas futuramente com o seu programa. Então, quando usar char 1, deck, todos os campos reservados, tem que ter cuidado para não esbarrar em um problema futuro aí com a atualização da TOTS. E aí também, né, ó, que é quando ele faz o assign, né, quando tem o local assign record, eu tenho um after end update. Olha que interessante isso aqui. O que é isso aqui, né? Isso aqui é depois que ele acontece o evento de update, né? Depois que ele acabou o evento de update, eu estou também garantindo que ele vai mostrar o meu campo na tela. É que aqui, porque dependendo de alguns eventos, de alguns refresh, o que pode acontecer? O campo apaga. Às vezes ele dá um refresh, logo que ele dá o assign, de logo que ele dá o assign, ele faz um processo que dá um refresh nos seus campos e seu campo apaga. Eu estou garantindo que no último evento de gravação, que é o end, né? Ele vai mostrar meu campo de volta, só para não perder a relação do meu campo. A hora do create ali no fill-in implica algum erro? Não, não implica, tá? Só tem que ter cuidado com as atribuições das rendas. Se você inverter, né? Normalmente eu já uso, né, aqui para facilitar. Por que que eu faço primeiro, sempre eu crio o fill-in primeiro, né? Porque depois fica fácil para mim posicionar o label. Viu que eu coloquei aqui, ó, -8, então fica mais fácil. Eu pego ele e decremento alguns pixels para mim posicionar o label, ou fica mais fácil. Mas eu posso criar o text primeiro e o fill-in depois, uma coisa não impacta na outra. Tem, né, tem uma coisa importante que tem uma coisa importante que é isso aqui, ó. Se eu criar o fill-in primeiro, né, eu atribuo a frame, né, eu tenho que atribuir a mesma frame, ó, a mesma frame. Se eu seguir esses passos aqui, não tenho que, não tem questão da ordem, é tranquilo, tá? Não vai implicar, tá ok? Bom, muito bem. Então, aqui é um ponto crucial. Então, veja que é um processo simples. Aqui a gente está fazendo um processo de add date. Veja que a gente usa basicamente os eventos, né? Ó, usa o add, o assign. Nesse caso, o after end update, para ele atualizar o campo quando ele faz toda a parte de gravação. E aqui no começo, como a gente viu, né? A gente tem um evento aqui que é o evento de display. E basicamente é o quê? Toda vez que eu faço uma navegação no meu registro, eu faço isso daqui, ó, ele dispara esse evento de display. André, como que eu sei disso? Eu sei porque se eu for lá no meu arquivo agora, né? Eu tô com o meu. Eu comentei aqui minha coisa, mas se fosse no meu arquivo agora, ele ia gerar um evento de display lá se eu tivesse com o meu assign aqui, ó. Então, toda vez que eu faço isso, ele dispara um evento de display e automaticamente ele atualiza meu campo. Basicamente é isso. Pessoal, muito bom, né? Muito legal. Aqui, ó, só nesses dois programas aqui, usando esses exemplos, você faz aí muita UPC no DataSul, faz muita mesmo. Pegando isso daqui, usando e é só ir adequando para as telas, porque as telas é meio que padrão, tá? Algumas telas, aquelas telas de recebimento, as telas PD4000, aquelas telas, elas sim têm alguns eventos que são mais específicos. Mas outras telas aí de cadastros que seguem esse mesmo contexto são padrões. Praticamente segue um passo a passo, não tem como errar. E um evento ou outro se adequa aí de acordo com a necessidade, né? Então, aqui já dá milhares aí de possibilidades para você brincar, para você criar, inovar e fazer muita coisa bacana. E aí, para nós finalizarmos, eu criei aqui uma outra UPC que eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui, que é na CD0401B, né? CD0401B, né? É aqui quando você cadastra ali os contatos do emitente, né? Então, o que é os contatos do emitente? Eu vou só tirar os contatos do emitente. Então, o que é importante isso daqui, né? Deixa eu só descadastrar o PC aqui, que está faltando a tabela, mas depois, base, underline, prog, underline, DTSU. Vou descadastrar aqui o PC, vamos lá. CD0401B, né? Aqui, ó. CD0401 CD0401B. Ó, vou descadastrar o PC aqui, porque está faltando a tabela, não subi a tabela. Vou só tirar ela aqui por enquanto, para a gente mostrar a estrutura dela. Então, o que é isso daqui, né? Eu tenho aqui o que eu chamo de histórico, né, do meu fornecedor. Que é esse histórico, né? Que esse programa faz, né? Basicamente, né, eu tenho os contatos, né, do meu fornecedor. Que é esse contato? Deixa eu só ver onde está o botão aqui. É,
Aqui é os históricos. Não, não tá aqui, não. Depois eu vejo onde está o botão. CD 0401B. Aqui, desculpa, achei aqui, ó. Contatos. Então aqui eu tenho os contatos, né? Eu posso cadastrar um ou mais contatos do meu fornecedor. O que normalmente dá problema em contato? É falso telefone, é e-mail, né? Aqui, ó, manutenção, né? Então eu tenho aqui, principalmente os e-mails. Eu quero mandar e-mail para um determinado fornecedor, para um determinado emitente, mas eu quero usar um contato específico, né? Então o que é legal que eu posso criar campos, né? De contatos para mim fazer essa gestão de e-mails, né? Então isso é bacana. Então isso é legal que aí você pode customizar. Mas hoje aqui que nós estamos fazendo aqui, né? Vou mostrar um exemplo para vocês aqui que é importante, né? Porque já tem a questão do e-mail, já tem o destinatário de XML, de NFE, né? Se faz download, já tem algumas permissões aqui. Então eu posso criar mais opções aqui, posso customizar essa tela e posso garantir algumas coisas. Vamos entender um pouquinho dessa PC que ela é muito interessante. Vamos lá. Alguns pontos muito importantes. O que esse cara faz aqui? Esse cara tem uma coisa muito bacana, a gente vai validar, né? Uma coisa que a gente faz que é validar o e-mail, é garantir, né? Que a pessoa vai colocar o e-mail válido, porque eu preciso notificar meu fornecedor, eu preciso mandar um e-mail para o meu fornecedor do pedido. E o que o usuário acaba fazendo? Não coloca um e-mail válido, né? Coloca qualquer lixo, coloca qualquer coisa. Então não pode, né? Então uma das coisas que a gente garante aqui é obrigar, né, que ele cadastre o e-mail válido. Então aqui tem uma funçãozinha que a gente vai, depois vocês vão levar aí, que valida o formato de um e-mail, né? Isso aqui é uma funçãozinha pronta, e valida, e tem texto caractere, não pode ter caractere especial. Então ele valida aí para ter para ter um e-mail válido, né? Garante que tem ali as partes, né, o arroba, caracteres válidos de um lado, caracteres válidos do outro. Você pode mandar assim o ponto .com, ou ponto .net, ponto, enfim. Você valida aí o e-mail para garantir que você coloca o e-mail válido. Isso, hoje do DataSul, se você não tiver isso, ele coloca qualquer coisa lá, arroba, ele acha que é um e-mail. Não é, né? Ou coloca somente arroba, coloca só ABC e ele aceita. Aqui é uma forma de validar, garantir que o usuário vai colocar um e-mail válido, uma funçãozinha para fazer isso. Então aqui é muito simples também, ó. Usa Event Initializer, Container, né? Ficad, aqui a gente está fazendo o quê? E vai criar o que a gente chama um toggle box, né? Para quem não sabe, um toggle box, né? É aquele botãozinho de check, né? Quer marcar, né, que o cara envia e-mail, né? Então criei aqui um toggle box, é bem semelhante a um fill-in, ó, é bem semelhante. Então muda muita coisa. E aí o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou atribuir a mesma coisa. Veja que aqui agora eu estou gravando uma tabela de extensão, isso é importante, né? Normalmente, campos adicionais que eu crio no PC, eu não crio, não vou gravar, ó. Anotem isso. Eu não vou gravar em campos char, só em algumas exceções. Eu gravo aí uma tabela de extensões, né? Então, ele está criando a tabela downfind e está mostrando na tela a mesma coisa, ó. Se achou a tabela, atualiza na tela, o campo. Simples assim. Ó, eu tenho aqui importante, ó, after enable, que é o after, antes de habilitar os campos. Aqui eu estou fazendo minha lógica para habilitar e desabilitar meus campos, ó. Ó, antes de habilitar, né? O que eu estou fazendo? Achei a renda está válida? Está válida. Então, se a minha renda está válida, eu vou fazer o quê, né? Eu habilito o meu campo, ó. Eu poderia colocar outra regra para desabilitar em algumas condições, mas aqui simplesmente estou habilitando, estou dando um sensitive true. Ó, tem aqui o after disable. Então, o que? Eu tenho um evento disable. Isso é interessante. As telas, normalmente executa o evento enable para habilitar os campos e executa outros eventos chamados disable. O que é o disable? É quando você grava, né? Ele vai desabilitar os campos. Quando você faz o incluir, ele executa o enable para habilitar os campos. Então, ele vai sempre executar, às vezes, para habilitar e desabilitar. Que eu estou usando esses mesmos eventos para habilitar o meu campo quando eu faço a criação do registro e o disable para desabilitar o meu campo quando eu faço o salvar, por exemplo, e desabilito o meu campo. O campo fica o tempo todo aberto na tela. Então, isso aqui é bacana, né? Então, isso é padrão que você vai usar em maioria dos seus programas. Eu tenho aqui o assign. O que é o assign? No momento que eu vou gravar o meu campo. Como eu gravo aqui uma tabela, né? Uma tabela específica. Então, o que eu estou fazendo aqui, né? Estou pegando as minhas rendas e estou chamando um programa à parte aqui para fazer a gravação da minha tabela, né? Basicamente, é só isso que eu estou fazendo. Eu estou passando aqui o meu código do emitente, a sequência e a conta, né? O campo conta de e-mail, estou gravando aí, né? O meu campo. Basicamente, é só um método para mim gravar. Então, o assign e o add, qual que é a diferença, né? O add é sempre eu clico no botão incluir, né? Então, tem que ter esse conceito. O assign é que eu clico no botão no verdinho para ele confirmar, né? Então, isso que é importante saber, ó. Toda vez que eu clico aqui em incluir, ele dispara o evento add.
esse evento aqui. Toda vez que eu clico no botão confirmar, ele dispara o evento assign, né? Tem um validate antes e depois o evento assign. Muito bem. Então, aqui, né, ele, no botão Add, o que eu estou fazendo aqui? Nada mais, nada menos também que atribuindo, né, um valor inicial para o meu campo, atribuindo um valor inicial para o meu campo e colocando aí, né, um screen value aí dentro do meu campo também. Então, isso aqui é um contexto aí, né, que você pode fazer qualquer coisa nesse evento Add. Normalmente, quando está na opção incluir, você tem que adicionar valores iniciais para acertar um campo, você vai usar esse evento Add, né? É um evento muito bacana. Mesma forma aqui, né? Tem o After Enable, o After Disable, o Initialize e assim por diante. E aqui é interessante, né? Eu tenho um evento aqui chamado Botão Save. Por quê? Aqui tem uma coisa interessante que eu crio o que eu chamo de botão falso. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha que todo... Gente, o que é um botão falso? Isso aqui é outra dica também, que a gente usa bastante no DataSul. Às vezes eu preciso, né? Que quando eu clicar no botão salvar, quando eu clicar no botão salvar, no botão confirmar, por exemplo, nesse botão, eu quero que ele, vou clicar aqui que ele executa antes alguns métodos meus, né? Então, o botão falso é um botão que sobrepõe o botão original, ele faz um monte de validações primeiro que você precisa, isso é muito útil, né? Ajuda muito. E depois ele executa a função propriamente do botão. Isso que ajuda em muitos casos. Então, com o botão falso, é uma forma de você criar um evento em um botão já existente, sem precisar usar o onChoose ou outras opções. Você cria um botão sobreposto, ele vai sempre executar o seu botão primeiro e o seu botão executa o botão de baixo, tá? Isso aqui é muito fácil, muito legal, né? Então, muito bacana. Então, o que eu fiz aqui, ó? Estou pegando o botão salvar handle deles, criei um botão chamado, ó, salvar LBS, um sabão específico, e pode ver que eu usei as mesmas propriedades de largura, comprimento, altura, livre, tudo igualzinho, ó. Tudo igual, né? Só o name que é diferente. O nome não pode ser igual porque eu tenho que ter uma handle diferente, né? E o que eu fiz aqui? Criei um evento, né, um tool chamado BT Save, ó. Que legal. Aí atribuí um load mouse aqui, uma imagem, né? Mantive a mesma imagem. A imagem sensitive, né? Quando desabilita, mantive a mesma imagem no mesmo botão. Atribuí e dou um off to top aqui também para ele ficar em cima, que é esse padrão. Então, olha que legal. Estou criando um botão sobreposto ao botão original. E toda vez que eu clicar nele, o que ele vai fazer? Vamos ver aqui, né? Nosso código. Olha que legal isso aqui, ó. Ele vai verificar, vai pegar as rendas que eu preciso, né? Que é o nome, conta de e-mail e o e-mail. E aqui, né? Eu vou fazer, é claro, vou fazer algumas validações, né? Eu poderia usar o validate também para isso, não precisa ter o botão falso. E aqui eu estou fazendo, né? Se o e-mail é válido, se o e-mail não é válido. E estou fazendo uma série de validações para garantir que o quê? Que eu não vou salvar isso de forma inválida. André, mas eu não podia usar o validate? Aí que está um ponto, tá? Nem sempre você vai ter um validate, né? Algumas telas, não sei por quê, às vezes não tem um evento validate. Nesse caso aqui, não tem um evento validate. Ou não tinha, não sei se tem atualmente. Então, qual foi a alternativa aqui para mim poder validar os dados antes de gravar? O botão falso foi uma alternativa. E isso vale em muitos outros locais, em telas, tela de relatório. Putz, na tela de relatório, quando eu quero executar, eu quero fazer outra coisa. Dá para fazer isso? Dá. Na tela lá do errei 1001, antes de atualizar a nota, eu quero fazer um monte de validações antes. Dá para fazer isso? Dá. Então, o botão falso, ele é muito útil. E você faz o quê? Você agrupa dois botões em um. Pode ver que no final que eu faço aqui, ó, um apply choose no botão original. Aí ele pega o botão original, dá o clique e executa o processo. Se ele não chega aqui, ele aborta, né? E aborta o processo. Pessoal, é isso aí. Muito conteúdo numa live só. A gente aprendeu 3 tipos de UPCs com muito conteúdo bacana. 4 tipos. A gente aprendeu a habilitar botão da tela. A gente aprendeu a criar um fill-in. A gente aprendeu a criar um button. A gente aprendeu a fazer um programa de validação. Um programa de criação de registro. E agora um botão falso. É muita, muita, muita informação, viu? É que é muito conteúdo. É assim que todas as nossas lives esquecendo, lembrando, ó, nossas lives é na quarta-feira às 19h30, tá? Não é, as lives nossas não é na quinta. Essa live agora foi um caso esporádico, né? Ontem em São Paulo eu tinha um evento sobre IA, um evento muito importante de aprendizado, de crescimento. Então fui nesse evento, peguei muita chuva,
muito trânsito para variar, né? Em São Paulo não dá para não ter trânsito, mas o evento foi muito bom, muito aprendizado, muito crescimento. E então, o que eu quero deixar um convite para vocês? Quarta-feira, 19h30, chama seu amigo, chama aquele colega, chama o seu, ele é analista, ele é coordenador, ele é desenvolvedor, não interessa. O conteúdo aqui serve para todo mundo. E todos precisam ter a noção de como as coisas funcionam, como as coisas estão arquitetadas, como elas estão preparadas para você ter valor. Então, isso aqui é muito conteúdo, a gente traz valor. Gente, não deixe de dar esse valor para um amigo seu. Isso aqui é de graça, você não paga nada. Nova academia você paga, mas é uma mixaria. É 90, menos de R$ 90 por mês. Cara, isso não é nada. R$ 90 você gasta numa sexta-feira, numa rodada de cerveja. Você não é muito pouco dinheiro para você investir no seu crescimento, você investir no que vai te fazer ganhar mais, vai você destacar, principalmente na inovação e transformação digital do produto do DataSul. Então, se você ainda não está aqui na Nova Academia, fica o meu convite, conte comigo, conte com a minha equipe e venha fazer parte desse time que está crescendo, que está entregando cada vez mais. Eu fico muito feliz aí de amigos, colegas, de alunos que falam, pô, professor, olha, eu fui promovido, eu sou agora membro da área de transformação digital, porque eu aprendi API, eu aprendi PY com você, eu aprendi customizar as APIs, eu estou entendendo disso, eu estou coordenando os projetos ali dentro da minha empresa. Professor, nossa, legal, eu não estou dando conta de serviço, porque eu estou pegando muita customização da parte de PY, até de UPCs, porque eu aprendi com você. Então, isso é muito gratificante, quando a gente vê as pessoas crescendo, a gente vê as pessoas superando, né, as suas expectativas. Meu nome é Carlos André, tá, José? Eu sou especialista em Progress, engenheiro, tenho vários MBAs aí na parte de gestão, arquitetura, modelagem de software. Sou especialista Progress, especialista em DataSource, com mais de 26 anos aí de trajetórias. Sou owner, diretor, e gestor de grandes projetos aí em grandes indústrias, como Vale, Technol Paper, enfim, grandes indústrias aí do mercado que tem somado e gerando muito conteúdo, muita coisa boa. E o que a gente faz isso é isso, né? É pegar todo esse nosso conhecimento, trazer todo o nosso esse know-how e trazer aqui para vocês, para nossa plataforma, enfim, trazer isso para vocês de forma simples, descomplicada e direto ao ponto. Minha gratidão eterna aí por vocês, que todo mundo que acompanha, aquelas pessoas que estão com a gente aqui também, toda quarta-feira, às 19h30, tem aqueles que tá toda quarta-feira, segue a gente aí, basicamente, não perde uma live nossa. Tem aqueles também que nos assistem na Nova Academia, que eles não conseguem estar aqui hoje presencialmente, mas assiste as lives, manda pergunta aqui para mim, tira dúvida. Então é isso, né? A Nova Academia é isso, é pessoas, é gente somando, agregando e crescendo junto. E conto com vocês. Uma excelente noite, uma excelente quinta-feira e até a próxima quarta. Muito obrigado, pessoal.